Salve, salve, browsers, navegadores dessa rede infinita. Meu nome é Wagner Brown e estou mais uma vez aqui com um vídeo incrível para vocês. Peço que vocês se inscrevam em meu canal, curtam, comentem, compartilhem, tudo que puder me ajudar e para que eu possa continuar evoluindo e trazendo um pouco de conhecimento para vocês. Com certeza muitos de vocês gostam daquela cervejinha no final de semana, na beira da piscina, reunindo com os amigos. E também acredito que alguns de vocês sempre teve aquela dúvida de como as cervejas são fabricadas. E nesse vídeo eu divido com vocês um pouco do meu conhecimento em relação à fabricação de cervejas. A cerveja é uma bebida milenar, onde se tem registros de pelo menos 6.000 anos na região da Mesopotâmia, aos preparos dos sumérios. Nessa região, a cevada dá-se de forma selvagem, e a primeira cerveja provavelmente foi produzida de forma acidental. E logo após, os egípcios aprenderam com os sumérios a produção da cerveja e com isso a implementaram em sua dieta básica. A história da cerveja é simplesmente sensacional. E isso pode ser abrangido de forma mais profunda em algum outro vídeo. Deixe seu comentário caso você queira ouvir um pouco mais sobre esse tema, porque hoje o tema é como as cervejas são produzidas. Nesse vídeo eu vou usar como exemplo o tipo de cerveja lager, porque são as cervejas mais produzidas no mundo. Um pouco mais de 90% de toda a cerveja produzida e comercializada no mundo todo se trata desse estilo. A produção de cerveja, existem algumas etapas que elas precisam ser cumpridas. Em primeiro lugar, você tem que desenvolver a sua receita. Desenvolveu sua receita, separou os materiais, você vai iniciar a preparação dos maltes. Nem toda cerveja é fabricada com apenas um malte. Hoje temos exemplo de uma cervejaria muito grande que usa como marketing essa questão de ter mais de um malte. Porém, isso sempre existiu em várias cervejas. Com os maltes em mão, nós vamos para a moagem. Após a moagem, nós vamos verificar a água, porque assim a água precisa de alguns parâmetros dependendo de cada estilo de cerveja. Aí vem um pouco de dúvida em vocês, né? Que eu falei que ia falar especificamente da cerveja lager. Sim, eu vou falar especificamente da Standard Lager, da Premium Lager, que são essas cervejas mais vendidas. Porém, até mesmo, né, dentro dessa família lager, existem vários tipos de cerveja, são subtipos no caso. Então, ok, malte moído, água corrigida, lúpulo separado. Agora se inicia um processo muito importante. Esse processo se chama mosturação. Basicamente, as cervejarias elevam a temperatura da água até geralmente 70 graus no máximo, e com isso deixa esse malte moído em infusão com essa água. O tempo varia. Algumas cervejarias utilizam 1 hora, algumas utilizam um pouco menos, dependendo da cervejaria, utiliza muito mais, até 3 horas, mas isso varia do processo de cada cervejaria. Esse processo serve para quebrar as moléculas do carboidrato, transformar esse açúcar em um açúcar com uma cadeia mais curta, que seja mais fácil para as leveduras que vão entrar consumir esse açúcar. Finalizada a mosturação, algumas cervejarias fazem a lavagem, porém eu vou pular esse processo por enquanto. Beleza, mosturou tudo certinho. Agora vai para uma parte muito importante também, que é a fervura. A fervura serve para a esterilização do mosto, né, que dá esse nome ao líquido que se prepara cerveja, vinho, algumas bebidas alcoólicas.
Serve também para volatilizar alguns compostos indesejáveis que podem trazer odor ou até mesmo sabor indesejável para a sua cerveja. E também serve para fazer um processo que se chama isomeração dos lúpulos utilizados na receita. O que são os lúpulos? O lúpulo é uma espécie de erva trepadeira, um canabinoide que em sua composição na cerveja é bem aproveitado o amargor para equilibrar o dulçor que os maltes deixam e os aromas. Existem cervejas que têm aromas proeminentes, né, que você sente com uma facilidade maior. Outras cervejas têm um aroma mais delicado, que provavelmente uma pessoa que tenha um costume maior apenas vai sentir. Porém, o lúpulo é extremamente importante. Alguns brincam que é o tempero da cerveja. Tempo de fervura também varia de cervejaria. O padrão geralmente é 1 hora. E como eu falei, é esse momento que os lúpulos entram. A cada momento dentro dessa fervura, o lúpulo vai dar características diferentes na cerveja. Quanto mais rápido você colocar o lúpulo dentro, um exemplo de 60 segundos, mais amargor ele vai deixar. Quanto mais tardia for essa adição, mais aroma ele vai dar. Claro que depende do lúpulo, tem lúpulo que não tem muito aroma, porém é mais ou menos isso para vocês entenderem. Finalizando a fervura, agora precisamos resfriar esse mosto. Em grandes cervejarias, eles utilizam tanques autorrefrigerados para baixar essa temperatura com uma eficiência maior. O ideal é baixar a temperatura desse mosto próximo à temperatura que você vai iniciar o processo de fermentação com as leveduras. Como eu falei que ia usar o exemplo de uma lager, geralmente você vai iniciar ali uma fermentação com esse fermento em média de 9, 10 graus. Chegou na temperatura, então você vai fazer o quê? Adicionar a levedura para iniciar o processo de fermentação. Levedura são fúngicos. As utilizadas na cerveja são das famílias Saccharomyces. Existem mais de 2 tipos de Saccharomyces utilizadas na cerveja, mas hoje eu vou falar 2. Uma é a Saccharomyces pastorianus, que é um tipo de levedura para baixa fermentação, ou seja, uma fermentação numa temperatura mais baixa, e que na verdade é mais baixa fermentação por conta do local que ele inicia o processo de fermentação dentro da câmara. E também tem a Saccharomyces cerevisiae, utilizadas em cervejas tipo ale, que são cervejas consideradas de alta fermentação. Utilizam temperaturas mais altas do que a lager e a fermentação é uma fermentação de topo. É uma fermentação que fica mais na parte superior da câmara de fermentação. Então, voltando para a fermentação dessa cerveja. Controlou a temperatura. Uma cerveja lager, principalmente dentro de indústrias, leva em média uns 30 dias para finalizar esse procedimento, porque a temperatura é um pouco mais baixa, então o metabolismo desses fungos, dessas Saccharomyces, ele acaba sendo mais lento que da família que produz as cervejas tipo ale. Finalizando esse procedimento da fermentação, nós vamos para a maturação lagering. É um processo que nós baixamos a temperatura, em média ali próximo a 0 graus. Para quê? Para que essa cerveja ela sofra um processo de decantação. Esse processo de decantação vai auxiliar, principalmente nas grandes cervejarias, que fazem a filtragem. A cerveja ela vai mais límpida para essa filtragem, para finalizar o procedimento e fazer depois a pasteurização dessas cervejas. A pasteurização é muito utilizada nas grandes indústrias. Para que ela serve? A pasteurização serve para eliminar alguns micro-organismos que possam ser nocivos tanto à saúde quanto à validade, né, o tempo que essa cerveja vai aguentar em garrafa. Então, ela é super importante
para que possamos encontrar cervejas nas gôndolas dos supermercados. Particularmente, eu prefiro cerveja não pasteurizada. Ela tem um perfil mais fresco e mais saboroso, porém, tem males que vêm para o bem. E aí, pessoal, gostaram do processo de fabricação de cerveja? Se vocês gostaram, deixe o seu joinha, comentem no vídeo e se inscrevam em meu canal. Se tiver bastante comentário, eu continuo com esse tema da cerveja para vocês. E muito obrigado pela audiência de vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau.